Jair Bolsonaro encerrou o primeiro mês de governo com ações de impacto ao agronegócio. Nesta reportagem especial, você confere a análise de especialistas sobre o que foi feito e as perspectivas para os próximos dias do novo presidente. O decreto que facilita a posse de armas atendeu demanda do agronegócio que pediu o direito por alegar vulnerabilidade à violência, longe das forças policiais. Esta foi uma das ações do presidente Bolsonaro nos primeiros 30 dias de governo. Outra demanda que agradou o setor foi transferir a demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura, que, nas palavras do secretário de Assuntos Fundiários, vai tirar o viés ideológico das demarcações. E, mais recentemente, a ministra Tereza Cristina também divulgou a prorrogação do prazo de validade das declarações de aptidão ao PRONAF. Nós acabamos de assinar essa portaria, onde nós prorrogamos por 2 anos as DAPs, que era um problema no Brasil todo. Milhões, na verdade, de pequenos produtores ficariam sem acesso ao crédito, porque essas DAPs demorariam muito para que chegasse a eles. Então, nós prorrogamos por 2 anos, então todo mundo vai ter acesso e nós estamos, em paralelo a isso, realizando o novo cadastramento. Mas nem tudo beneficiou o agronegócio. Declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o crédito subsidiado ao setor vai ser diminuído, preocupam especialistas. A partir do momento que o governo se posiciona de forma liberal e vai reduzir todos os subsídios e tudo que for recurso que seria gasto pelo Estado e que pode assumir pelo setor privado, isso é uma mudança de política. Então, o setor vai se sentir muito frágil, porque o grande, ele tem condição de tomar crédito, ele tem recurso próprio, ele tem um mercado internacional, e o pequeno e o médio, que é esse que nós estamos olhando, esse daí necessita de uma política de orientação para a questão do estoque regulador e a questão do crédito. O Ministério da Economia também está envolvido em outra polêmica, o tabelamento dos fretes. Paulo Guedes chegou a reprimir servidores que criticaram os preços mínimos. E esta semana, o Ministério de Infraestrutura também deu sinais de que pretende manter o tabelamento. Então, na prática, o governo deve se adaptar em relação a atualizar a regra do tabelamento de preço. Ele foi feito de uma maneira muito genérica, ele não contemplou particularidades regionais, mas o governo também já acena no sentido de ter outras, de trabalhar alternativas que diminuam essa dependência do frete rodoviário para o agronegócio brasileiro. Para citar alguns exemplos, eu mencionaria a fala do ministro de Infraestruturas em relação a um maior investimento em outros modais logísticos. A política externa de Bolsonaro também pode prejudicar o agronegócio. A transferência de embaixada em Israel ajudou a aproximar o Brasil dos judeus, mas prejudicou a relação com os muçulmanos, que agora começaram a retalhar o país, diminuindo a importação de frango. Há divergências dentro do próprio governo, temos a ala mais econômica, mais liberal, que obviamente é contrária a essa transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ciente dos impactos econômicos que isso aí pode ter para as exportações brasileiras, especificamente para os produtores de frango, exportadores de frango no Brasil. E há uma linha, obviamente, mais política, mais conservadora, que quer, de fato, uma aproximação com Israel, simbolizada por essa transferência da embaixada. Vamos ver como é que o governo internamente resolve essa disputa. Provavelmente o lado econômico deverá se sobrepor à ala mais política, mais conservadora. Com o início das atividades parlamentares em Brasília, outras ações podem impactar o agronegócio nos próximos dias. A reforma da Previdência é tratada como prioridade. Existe também a possibilidade de revisão dos prazos ou revisão da cobrança do Fundo Rural. Fora do Congresso, o governo ainda vai preparar ações de ajuda a produtores de arroz prejudicados por enchentes no sul do país e indenizações aos agricultores vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós já fizemos todo o levantamento através do CAR, mas nós estamos em contato com a secretária de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Eles agora ainda estão numa operação
que ainda não é a nossa hora de entrar lá, mas nós estamos absolutamente preparados, planejados para disparar várias ações assim que o Estado de Minas Gerais nos chamar. Para aprofundar ainda mais essa análise dos primeiros 30 dias de Bolsonaro na presidência da República, nós pedimos para o nosso comentarista Miguel Daúde listar 3 pontos que ele julgou positivos e 3 negativos do governo nesse primeiro mês. Vamos dar uma olhada nas telas que a produção preparou e que o Daúde listou os pontos positivos e negativos. Primeiro mês de Bolsonaro como presidente do Brasil. Pontos positivos, segundo Miguel Daúde: concessão à posse de arma, diálogo com estados em calamidade financeira e enxugamento da máquina pública. Quer comentar primeiro os pontos positivos, depois os negativos? Pode ser, Daúde? Vamos lá, então. Os pontos positivos foram esses, né, no primeiro mês de governo, uma vez que as reformas que serão preponderantes para o encaminhamento da economia, elas deverão ocorrer agora no mês de fevereiro. Esses pontos, eles levaram a um certo consenso, e isso é muito bom. Mas o que eu gostaria de dizer, além desses pontos, é que Jair Bolsonaro não perdeu a aceitação popular, pelo contrário, ela vem subindo. Ele deu mostras de que a sua eleição, apesar do que muitos picaretas dizem, né, eu digo picareta, vou dizer quem é, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que gostaria que a política continuasse da mesma para que eles pudessem deitar e rolar em cima do povo brasileiro. Quer dizer, isso tudo o Jair Bolsonaro mostrou para muitos setores de comunicação do Brasil, de que ele foi eleito não porque houve um trabalho de marketing, um trabalho de marqueteiro, ele foi eleito porque o povo o elegeu. E desta forma ele está consolidado no poder, pela sua postura, pelas suas propostas que ele vem fazendo. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, é o que o povo desejava. Então, quem mudou o Brasil não foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi escolhido pelo povo brasileiro por maioria dos votos, democraticamente, apesar das mentiras, das acusações, das falsas colocações, principalmente do senhor Geraldo Alckmin, que é do partido lá do picareta do Fernando Henrique. Isso tudo acabou consolidando a posição de Jair Bolsonaro. Agora, só terminar, a partir de agora a gente vai ver, né, que começa realmente o pega para capar, que são as reformas importantes para a economia. A concessão do posse de armas é uma coisa muito particular, né? Cada um tem uma opinião. Diálogo com estados em calamidade financeira, eu acho que era uma obrigação, né, diante do montante de dívida. Agora, o enxugamento da máquina pública, eu queria entender quais fatores que te levaram a achar esse um ponto positivo. Só que medidas que foram tomadas? A concessão do porte de arma, o porte de arma teve um plebiscito. Esse plebiscito, a população, por sua maioria, mesmo próximo à votação, as pesquisas mostravam que a população era contra. E o plebiscito mostrou que a população não é contra. A população hoje não é contra. A gente já discutiu sobre isso, eu discordo de você. Agora, o enxugamento da máquina pública. Eu gostaria de saber... A fusão dos ministérios, a diminuição dos ministérios. Houve aí aproximadamente 6 a 7 mil cargos de confiança que foram extintos, e aí vai ter em torno de 20 mil cargos extintos. Não que esse volume de recursos possa ter influência nos custos. Não, absolutamente não é isso. Mas é a forma, porque o governo ele foi inchado das prefeituras até o governo federal. Hoje, vários governos municipais, estaduais, o que eles arrecadam são destinados para pagar funcionários. O governo foi inchado num momento de populismo, num momento demagógico, no momento em que queria colocar a população brasileira sob domínio do Estado, pobre, sem informação e passando necessidade. Então, o enxugamento foi esse em um mês, coisa que não fizeram há muito tempo. Vamos para os pontos negativos na sua tela do Rural Notícias. Suspeitas de atos ilícitos, aí o possível envolvimento da primeira-dama, Michele, né, em depósitos que não declarados, e a questão do Flávio Bolsonaro aí, que tumultuou bastante
a governabilidade do Bolsonaro nesse primeiro mês, o ruído na comunicação com a equipe de governo, as declarações aí conflituosas entre ele e alguns ministros e a falta de clareza nas propostas de mudanças. Por favor, ponto a ponto, Miguel Daúde. Bom, a suspeita de ácido ilícito eu não diria que é da Michele, né, Bolsonaro, porque Bolsonaro já esclareceu de que aquele dinheiro que ela recebeu foi um empréstimo. Agora, o filho dele... A questão do Queiroz, né? A questão do Queiroz, isso aí precisa ser esclarecido e isso realmente foi um ponto negativo, né, nesse primeiro mês de governo, mas na minha opinião isso não vai afetar a governabilidade, nem vai afetar a imagem do governo Bolsonaro, porque isso é uma questão do filho dele e, por outro lado, também eu acho que o que mais pode pegar, né, na imagem do Bolsonaro e na sua aceitação vai ser exatamente a condução da economia. O terceiro ponto, ruído na comunicação. Ponto negativo. O segundo ponto negativo é que é um governo que estava se iniciando, um assessor fala uma coisa, outro fala outra, vice-presidente fala uma coisa, mas isso também foram colocações que não deixaram nenhuma dúvida em relação à essência e ao propósito do governo Bolsonaro. Falta de clareza nas propostas de Isso mudanças. aí é uma das coisas que a população, né, principalmente a população, não, perdão, os setores, né, do mercado financeiro, da indústria, do comércio, esperavam que fosse ter uma definição por parte de Paulo Guedes do como seria conduzida a economia. Isso não aconteceu, mas também vamos ver agora com o início do Congresso, isso vai levar então a clarear ou não esses pontos que ele vai seguir para a economia.